projetar aqui o meu slide, que daí eu já começo a falar um pouco sobre mim também, para vocês. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Só me fala se sim. Sim. Sim? Sim, Obrigada. estamos vendo. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre técnicas de microscopia nos estudos de reprodução de inseto. É uma área, eu entendo que bastante específica, né, dentro da biologia, e foi a área que eu fiz o meu doutorado, né, eu fiz meu doutorado em biologia celular. Então, aqui, só para falar um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou professora do IF Campus Juína desde 2010, sou do primeiro concurso que foi feito aqui, né, na primeira turma, né, de professores que veio para a Juína, e eu sou graduada em Ciências Biológicas pelo FMT, mestre em Ciências Ambientais pela UNEMAT e fiz meu doutorado em Biologia Celular pela UFV. E foi na UFV que eu desenvolvi trabalhos com reprodução de inseto, né? E eu, como doutorada em biologia celular, então o foco era em descrever como que são as células, né, os tecidos dos sistemas reprodutores de inseto. Mas só para dar uma visão geral, assim, né, que o grupo dos insetos, né, está dentro do reino animal, que são os metazoários, né, e o filo artrópoda, ele tem 82% das espécies, então é um grupo muito grande. Os insetos estão dentro do filo artrópoda, que corresponde aí aos hexápoda, né, que são os insetos e outro grupo menor também. Então, os insetos são todos aqueles animais que têm 3 pares de pernas, peças bucais livres e salientes, e tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tem também um par de antenas, olhos compostos, e os adultos geralmente têm 1 ou 2 pares de asas. Então, assim, é um grupo bastante diverso. Assim como o grupo é diverso, os nichos ecológicos, né, toda a biologia desses bichos é muito diversa, pelo grupo ser tão grande. Também é muito diverso as células reprodutivas, a forma do sistema reprodutor desses animais, né, os tipos de espermatozoides, de ovócitos. Então, é uma área onde cabe muito estudo ainda, onde há muito espaço para estudar ainda, tem muita coisa a ser descoberta. E aqui eu trouxe alguns exemplos de insetos, né, borboleta, formiga, que eu imaginei que poderia ter um público leigo, né, um público de estudantes do ensino médio. Eu vou fazer uma visão geral sobre o que são os insetos, né, formigas, abelhas, gafanhotos, enfim, é um grupo muito diverso. E a reprodução dos insetos, né, em relação à reprodução, eles têm a reprodução, a grande maioria deles, reprodução sexuada, mas algumas espécies conseguem fazer partenogênese, né, que é o desenvolvimento a partir do ovócito da fêmea, sem a contribuição do espermatozoide do macho. Então, por exemplo, abelhas fazem partenogênese, né? Para ela produzir os zangões é por partenogênese, e para produzir as operárias é por reprodução sexuada. E eu gosto de fazer essa introdução porque tem muita gente que não sabe que inseto se reproduz. Acha que inseto, não sei, nasce espontaneamente. Então, os insetos, a grande maioria tem reprodução sexuada e a grande maioria é dioico, né? Quer dizer, que tem os sexos distintos. Tem aqueles insetos do sexo masculino e o feminino. São raríssimas as espécies hermafroditas, né? São muito raras. A grande maioria é dioico. E a fecundação é interna. Então, os insetos, na sua grande maioria, eles copulam, como no caso dessa imagem aí que tem as joaninhas. Eles são ovíparos, né? Eles colocam ovos, e o desenvolvimento deles pode ser direto, indireto e incompleto, e indireto e completo. E aí eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre desse desenvolvimento para vocês. O desenvolvimento direto, também chamado de ametábolo, é aquele que o inseto sai do ovo e ele já tem a forma do adulto, ele só vai crescer, ele não sofre nenhuma metamorfose, né? Ele só vai crescer. O exemplo, esse aí é a traça dos livros,
Então, ela tem esse estágio aqui, que ela vai só trocando o exoesqueleto para crescer, mas ela não muda, né? Se você pega um filhotinho recém-eclodido de um adulto, ele tem a mesma forma. Já no desenvolvimento indireto, que é o chamado hemimetábolo, ele passa por esse estágio de ninfa. Aqui, como o exemplo traz o gafanhoto, né? Então, tem o ovo, a ninfa, vários estágios de ninfa até o adulto. E as ninfas, elas são semelhantes ao adulto, só que elas não têm asas, né? Elas não desenvolveram asas, então elas não conseguem voar ainda. Depois, quando ela chega na fase do adulto, ela já vai ter asa. Então, tem chamado hemimetábolo, né? Porque ela passa por uma pequena metamorfose, uma pequena transformação. E a gente tem o desenvolvimento indireto, que é holometábolo, e esse é um desenvolvimento onde acontece uma metamorfose total. Então, do ovo vai sair uma larva. A larva, ela tem um aspecto muito diferente do animal adulto. Aí ela vai passar por uma fase de pupa e depois ela vai se transformar no adulto, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo da borboleta, mas a gente tem os outros insetos também, por exemplo, um pernilongo, né? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele tem a fase de ovo, larva, pupa e adulto. E na biologia celular, a gente pode estudar todas essas fases, né, do desenvolvimento, mas, como eu falei para vocês, o foco do meu estudo foi na reprodução, né, no sistema reprodutor de insetos. E para estudar sistema reprodutor de insetos, a gente utiliza várias técnicas de microscopia, né? A gente tem as técnicas de microscopia de luz, eletrônica de transmissão e de varredura também. E com essas técnicas, permite que a gente faça estudos de anatomia, morfologia, histologia dos sistemas reprodutores, tanto feminino quanto masculino. Permite também fazer a morfometria do espermatozoide, morfologia de larvas, de ovos. Então, há uma gama muito grande aí de estudos que a gente consegue fazer. Aqui, no campus Juína, a gente tem todos os equipamentos necessários para a gente fazer esse tipo de pesquisa na parte de microscopia de luz, né? Então, é o microscópio óptico comum. Microscopia eletrônica de transmissão e varredura são equipamentos muito caros, né? Na faixa aí de 2 milhões para cima, um microscópio. E é inviável que a gente tenha, até porque a gente não tem demanda para justificar a compra de um equipamento tão caro, né? Então, em universidades maiores, você vai encontrar esses equipamentos, né? Universidades onde tem programas de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, onde vários cursos, né, diferentes vão utilizar esse equipamento. Como eu falei para vocês, eu fiz o doutorado na UFV, lá tem esses microscópios, né? Na UFMG, na USP, na UNB, né? Na UFRJ. Então, essas universidades maiores, você consegue dar andamento na sua pesquisa. Aqui, eu comecei a orientar alguns alunos de graduação, trouxe até umas imagens aí de uma monografia que a gente defendeu há pouco tempo, onde a gente utilizou as técnicas de microscopia de luz, né? E vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui foi a coleta dos insetos, né? Nós estudamos o sistema reprodutor masculino de Deois flavopicta, que é uma cigarrinha que vive nas pastagens. Ela é considerada um inseto praga, né? Porque ela se reproduz aí nessas pastagens e causa dano, né? Porque ela se alimenta da seiva dessa planta. E aí a gente coletou esses insetos, né? A primeira etapa que a gente faz é coletar. Foi a discente Luana Pereira Niquete, que é uma aluna que acabou de colar grau também, já se formou. Aqui em Juína a gente tem o curso, né, de licenciatura em Ciências Biológicas, e ano que vem nós teremos o curso de bacharelado em Agronomia. Então, tanto alunos de um curso ou do outro, se tiverem interesse em trabalhar com o sistema reprodutor de inseto, a gente consegue aqui fazer toda essa parte de microscopia de luz. O que nós não vamos conseguir fazer é a parte de microscopia eletrônica, mas
Podemos também dissecar esse inseto, fixar o sistema reprodutor e enviar para alguma universidade onde tenha microscopia eletrônica, ou até mesmo um aluno ir para aprender a mexer com essa técnica também, né? Então, aqui é uma imagem da aluna dissecando o inseto. Então, a gente pega o inseto, ele tem que estar vivo, a gente coloca ele na geladeira um pouquinho para ele diminuir, né, o metabolismo, ele vai ficar mais lentinho, e aí a gente tem que abrir o inseto vivo. Por quê? Porque assim que o inseto morre, né, as células começam a sofrer autólise, né, as células vão vão acontecer modificações na célula porque libera enzimas para destruir essa célula depois que o animal morre. Então, a gente tem que dissecar o inseto e já colocar um fixador o mais rápido possível. Os fixadores que a gente mais utiliza é o formol, mas tem outros fixadores também bons, que é chamado de glutaraldeído, é um bom fixador, é muito utilizado na microscopia eletrônica. Mas aqui para microscopia de luz, o formaldeído ele é suficiente. Tem também como fixar com etanol e ácido acético também. Vai depender qual que é o seu objetivo, né, com esse material. Que tipo de técnica você vai fazer, que tipo de coloração você vai fazer em seguida. Então, isso que vai dizer qual fixador que a gente deve usar. Então, aqui a Luana abriu aquele bichinho que eu mostrei no slide anterior, e aí ela tirou o sistema reprodutor dele. Então, aqui tem a gente pegou depois, posteriormente, e fez um desenho para que as pessoas consigam entender melhor. Então, ali onde está a letra T, significa que são os testículos. Então, a grande maioria dos insetos, eles têm um padrão já do sistema reprodutor, né? Que são a presença de 2 testículos, 2 ductos deferentes, que aí está com a letra DD, né? Glândulas acessórias, a vesícula seminal e o ducto eferente, né? E também o ducto ejaculatório. E nesse inseto, então, a gente pode ver que cada testículo, né, é formado por essas bolinhas aí, que a gente chama de folículos. Dentro dos folículos é que vai estar acontecendo a espermatogênese, né, que é desde a espermatogônia, né, passa pelos estágios de espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, até virar um espermatozoide maduro. Quando ele está na forma de espermatozoide maduro, ele vai sair desses testículos e vai para os ductos deferentes. E eles se acumulam nessa vesícula seminal, que nessa imagem está VS. Então, a vesícula é um órgão muito importante, porque o espermatozoide fica acumulado ali para, no momento da cópula, ele ser liberado para dentro do corpo da fêmea. As glândulas acessórias é que vão produzir os líquidos, né, que protegem esse espermatozoide. Então, ele vai ser ejaculado junto com líquidos, né, com as secreções produzidas nessas glândulas. Nessa espécie, né, de inseto, aí no Deois flavopicta, a gente viu que os espermatozoides, eles são liberados em feixes, eles não são liberados individualizados, como, por exemplo, nos seres humanos. Tem insetos que liberam eles individuais, mas muitas espécies liberam eles em feixes, porque aí você garante que uma maior quantidade de espermatozoides vão fecundar os ovócitos dessa fêmea. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Eu coloquei a imagem muito longe dele aqui. Depois eu volto ali. Essa aqui é a imagem dos espermatozoides de Deois flavopicta. Então, ali em A gente usou uma técnica, né, corou com Giemsa, né? Não, desculpa, reativo de Schiff. É uma técnica que a gente cora só o DNA. Essa coloração é chamada de coloração de Feugin, e o corante é o reativo de Schiff. Antes a gente passa pelo HCl, e aí ele vai corar o DNA nessa cor rosa escuro. Em A e B a gente vê o feixe, né? A gente vê os núcleos apenas, a gente não consegue ver o flagelo.
Já ali em C e D, a gente tem em C um espermatozoide individualizado, o núcleo está mais roxo, né, mais escuro, e o flagelo. Então, o que a gente faz com essas imagens? A gente vai medir, né? Medir o tamanho do núcleo, medir o tamanho do flagelo, descrever, né, como que está esse feixe. Se for possível, a gente conta quantos espermatozoides tem por feixe. Todas essas são características que são específicas de cada espécie. Então, os estudos de morfologia e do sistema reprodutor masculino, estudo de espermatozoide, serve, por exemplo, para fazer inferências taxonômicas, filogenéticas, porque você pode separar uma espécie da outra com base nessas informações, né? Vou voltar aqui. Essa imagem aqui dá uma visão geral sobre o sistema reprodutor, essa de uma abelha, né? É o feminino e o masculino. Em A aqui o masculino e em B o feminino. Então, como eu falei para vocês, geralmente tem um par de testículos, né? Tem as glândulas acessórias, tem os ductos deferentes, as vesículas seminais e o órgão copulador, que é o pênis, ou também chamado de EDA. E na fêmea, elas têm 2 ovários, o oviduto, a espermateca, as glândulas acessórias e a vagina. Nas fêmeas, elas têm esse órgão que é muito interessante, que é chamado de espermateca, é onde ela armazena espermatozoides. Então, a fêmea, ela vai, quando ela copula, ela vai armazenar espermatozoides para ir fecundando esses ovócitos aos poucos, né? Para ela ir colocando os óvulos fecundados. E aí, como eu falei para vocês, tem algumas espécies que são partenogênicas, né? Então, alguns ovócitos vão ser fecundados e outros não. Mas, enfim, também os estudos de sistema reprodutor feminino também permitem fazer várias inferências, né? Porque cada espécie vai ter uma forma de ovário, né? Os ovários, eles têm esses ovaríolos, então a quantidade, a forma, a cor, tudo isso varia de espécie para espécie, e são dados, né, morfológicos que permitem a gente fazer essas comparações. Essa aqui é uma imagem, né, de uma vespa e do sistema reprodutor dela, e ali parece que ela tem só um testículo, né, que na verdade eles estão envoltos por uma cápsula, mas ela tem 2 testículos, os 2 ductos deferentes, as 2 vesículas seminais, e aqui na porção final é deágua, que é o órgão que ela vai, que ele vai inserir no corpo da fêmea para transferir os espermatozoides. E essa imagem aqui de microscopia de luz também, que é do sistema reprodutor feminino, de uma espécie de percevejo. Então, aqui a gente vê os ovários, né, os 2 ovários, os ovários têm os ovaríolos, os ovócitos aqui nessa imagem da direita estão esverdeados, né, amareladinhos, essa imagem aqui embaixo também. E tem esse órgão grande aqui, que está uma sigla SP, que é a espermateca, que é onde armazena os espermatozoides para ir fecundando os ovócitos, né? Aqui uma outra imagem, esse é um besouro, né, Ceracis cornifer, que mostrando também o ovo e a forma, aqui um desenho mostrando a morfologia do sistema reprodutor feminino. Então, tem aqui espermateca, tem as glândulas, os ovários, né? E como eu falei para vocês, a gente vai ter, além dos estudos com o sistema reprodutor feminino e masculino, a gente estuda o espermatozoide em si, né? Essa imagem aqui à esquerda é de uma drosófila, uma mosca de fruta, que tem o maior espermatozoide já visto no reino animal. Esse espermatozoide da drosófila mede 58 mil micrômetros, o que dá quase 6 centímetros. E a drosófila é uma mosca muito pequena, então, para caber o espermatozoide dentro do corpo dela, ele fica enovelado. Então, quando ela transfere para a fêmea, ela transfere esses novelos de espermatozoide, que é realmente um espermatozoide muito longo. E a gente fica achando, né, que em comparação com o humano, né, o humano, o espermatozoide tem 60 micrômetros, e já a da mosca, drosófila, tem
58 mil micrômetros, então é muito, muito maior, né? Em uma mosca pequenininha. Nessa imagem aqui da direita, é uma técnica que a gente cora DNA, então serve também para medir o tamanho do núcleo, né? Que a gente chama esse fluoróforo, né? Esse corante, digamos assim, fluorescente de DAP. E nessa imagem a gente tem um feixe de espermatozoides de um besouro que chama Giretes. E ele tinha, se não me engano, nesse trabalho, esse trabalho é meu e de uma colega minha, tinha 512 espermatozoides por feixe, a gente contou. Então, isso também é um parâmetro, né? Saber quantos espermatozoides tem por feixe, qual o tamanho desses núcleos, o tamanho do flagelo. Então, todos esses são dados que podem ser utilizados. O DAP, a gente consegue fazer aqui em Juína também, porque a gente tem um microscópio que é de fluorescência. Então, a gente tem a microscopia de luz e a microscopia de fluorescência também. O que a gente não vai ter é a microscopia eletrônica, né? Essa imagem já mostrei para vocês. E aqui são algumas imagens de microscopia eletrônica, de transmissão e de varredura. Né? Então, as de cima são microscopia eletrônica de transmissão, a primeira e a terceira. A do meio aqui, que está letra D, é uma criofratura, uma técnica por congelamento. Essa letra F é microscopia eletrônica de varredura também, onde a gente vê 2 espermatozoides juntos, né? Tem 2 núcleos, e embaixo a gente tem 2 feixes de espermatozoides pela técnica de varredura. Qual que é, para quem não conhece, qual que é a principal diferença de uma microscopia eletrônica de transmissão para a microscopia eletrônica de varredura? A microscopia eletrônica de transmissão, você precisa pegar o material, emblocar, cortar no ultramicrótomo para depois visualizar no microscópio eletrônico. Então, a gente vai ver como é o espermatozoide por dentro, né? Então, a gente é possível, nessa primeira imagem aqui, da esquerda, a gente está vendo aqui o axonema, que são os microtúbulos, que são as proteínas que fazem o flagelo se movimentar. A gente está vendo aqui duas par de mitocôndrias, que nesse caso dos espermatozoides, as mitocôndrias elas se fundem e ficam mitocôndrias bem alongadas. E essas mitocôndrias são para produzir energia para o batimento do flagelo. E o núcleo, né, que mais escurinho, que está aparecendo quase preto aqui, são os núcleos. E nessa imagem, então, a gente vê vários espermatozoides, né, num corte de microscopia eletrônica. Nessa terceira imagem também é um corte mais longitudinal, onde está mostrando o espermatozoide, né, o núcleo, parte do flagelo. Então, na microscopia eletrônica, permite que a gente faça mais comparações, né, e dá muito mais dados para a gente, porque aí você consegue descrever como é o axonema, que geralmente o axonema é 9 mais 2, né, são 9 pares em volta e um par central, mas existem algumas exceções. A quantidade de mitocôndrias e a forma também, a forma das mitocôndrias varia de uma espécie para outra, né? Então, todos esses são dados também. Na microscopia eletrônica de varredura, ela já é uma técnica onde você pega o material e fixa, e ele passa por um equipamento que vai dar um banho de ouro nele. Então, é depositado um banho de ouro. Porque no microscópio eletrônico de varredura, ele vai ter uma leitura só da superfície dessa célula. Então, te permite ter essa imagem, né, tridimensional aí da forma desse material. Bom, é isso. Eu acho que eu falei muito rápido, mas se alguém quiser me perguntar alguma coisa, acho que a gente ainda tem 5 minutinhos. E aí, pessoal, alguém quer fazer uma pergunta para a professora Demária? Alguém tem alguma dúvida? É muito específico, né, André? Se não tiver, então, eu quero agradecer a professora Demária por participar da Feira de Ciências com a palestra, nos ajudando e colaborando, e agradecer a todos que participaram dessa palestra, tá bom? Eu que agradeço, André.
Precisando, pode contar comigo. Sim, eu vou parar a gravação agora. Um forte abraço a todos, tá bom? Abraço, tchau. Tchau.